Alô pessoal do 7º ano, quem está falando aqui é o professor Milton Rodrigues e a gente vai estar hoje abordando um assunto muito fácil na língua portuguesa. A gente vai estar falando sobre sujeito, certo? Essa aula vai ao ar no dia 16 de março de 2021, então se você está assistindo de manhã, bom dia, se está assistindo à tarde, boa tarde, se está assistindo à noite, boa noite. Beleza, pessoal? Vou ser bem rapidinho hoje, tá? Vamos lá. O assunto hoje é sujeito. E essa aula vai ser dividida provavelmente em 3 ou 4 partes. Vai depender do andamento aí do desenrolar, beleza? Sujeito. Você fala em sujeito, a gente parece que pensa numa pessoa, num cara, né? Pô, que sujeito é esse? Ih, aquele sujeitinho. Gente, não é nada disso. Quando a gente trata de sujeito, dentro de análise sintática, a gente está falando de algo assim bem legal. Mas antes disso, responda para mim se é verdadeiro ou falso essa frase que eu estarei colocando aí no seu vídeo. Sujeito é sempre aquele cara que faz a ação da oração. É sempre aquela pessoinha. É sempre aquele sujeitinho que faz a ação da oração. Verdadeiro ou falso? Se você respondeu verdadeiro, quero dizer para você que é falso. Né? Não se trata de necessariamente, quando a gente fala do sujeito da oração, que é uma pessoa. Não necessariamente. Observem aqui, ó. Qual seria o conceito então de sujeito? Vamos lá. Sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. Então, a gente pode ter numa frase, numa oração, uma coisa que se refira ao verbo ou uma pessoa que se refira ao verbo, mas não necessariamente uma pessoa. Beleza? Vamos lá. Olha alguns exemplos aí que eu coloquei para você. Ó. A bicicleta caiu no rio. Qual é o sujeito desta oração? Bicicleta. É a palavra principal aí, ó. Pergunto eu a vocês, meus queridos alunos, bicicleta é gente? Aí você fala assim, professor, mas para uma bicicleta cair no rio, alguém tem que estar pedalando. Não necessariamente, você pode pegar a bicicleta e jogar. Né? Mas aqui a questão não é quem está pedalando a bicicleta ou não. Aqui é o seguinte, o que caiu no rio? A bicicleta. Então, logo, o sujeito é bicicleta. E não é uma pessoa. Beleza? Vamos ao próximo exemplo. A cadeira fez um barulho. Qual é o sujeito da frase? Cadeira. Essa cadeira é pessoa? Professor, mas quando tem cadeira, pessoas têm que estar sentadas na cadeira. Não, gente, relaxa, tá? O que eu estou me referindo aqui é que a cadeira, ela está diretamente relacionada ao verbo fazer, no caso, no passado aqui, fez, tá bom? Então, nós temos aí 2 exemplos. Sujeito é uma expressão dentro da análise sintática, é um termo da oração, da mesma forma que existe sujeito, predicado, adjetivo, substantivo. Beleza, pessoal? Então, não pensem que tudo que está no sujeito tem que ser pessoa, gente. Vamos lá. O sujeito pode ser simples. Vamos dar um exemplo aqui. O que seria um sujeito simples? É aquele que contém um único núcleo. Beleza? Núcleo é a palavra principal. Vamos ver aqui um exemplo. Palavra mais importante do sujeito a gente chama de núcleo. Normalmente é um substantivo, um pronome ou um adjetivo substantivado. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre pronomes, sobre adjetivos substantivados, mas o que importa é você saber que o sujeito, para ser sujeito simples, basta ter, não é que basta ter, né? Para ser sujeito simples, tem que ter um núcleo na frase apenas, ou um núcleo dentro daquele composto de sujeito, beleza? Aqui o exemplo, ó. As vacas malhadas pastavam na fazenda. Qual é o sujeito dessa frase? As vacas malhadas. Aí você fala assim, professor, tem mais do que um sujeito. Não tem mais que um sujeito, não. O que é mais importante aí? As
Malhadas ou vacas? Se eu chego para você e falo assim, as malhadas pastavam na fazenda. Você fala assim, malhada? Não estou entendendo nada. Vacas. Então a palavra principal aí seria vacas, onde nesta frase é o núcleo, tem um núcleo só. Olha lá, vacas. Por causa disso, dizemos que esse sujeito é sujeito simples. Muito fácil, né? Temos também o outro tipo de sujeito, que é sujeito composto. O sujeito composto, ele contém 2 ou mais núcleos. Vamos recapitular. Sujeito simples, um núcleo só, quer dizer, a palavra importantíssima ali. E o sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Palavras mais importantes do sujeito, chamamos de núcleos. Exemplos. As vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. O que pastavam na fazenda, gente? Malhadas e pretos ou as palavras principais, vacas e bois? Ou melhor, vacas, bois. Repare que tem 2 núcleos. Professor, não estou vendo 2 núcleos. Vai ver agora lá, vacas e bois. Se você retirar malhadas e pretos, a frase continua fazendo sentido. Ó. As vacas e os bois pastavam na fazenda. Mas em compensação, se você retirar esses 2 núcleos, a frase fica esquisita. Ó. As malhadas e os pretos pastavam na fazenda. Olha que coisa estranha. Certo, galera? Então, muito fácil. Sujeito, vamos voltar aqui, né? Olha lá. Pode ser simples ou composto. O sujeito não é necessariamente uma pessoa ou pessoas. Podem ser coisas também, animais e assim sucessivamente. Beleza? E assim encerramos essa parte 1 da nossa primeira aula, bem rapidamente, e eu espero que você volte o vídeo, dê pausa, estude e faça os exercícios, porque o link referente a essa aula já está aí postado para você, ok? Um grande abraço, galera. Fique com Deus.